africano no imaginário ocidental constantemente evocou um cenário exótico de savanas áridas habitadas por animais selvagens, homens primitivos e lugares inusitados, prontos para serem desbravados. Entretanto, o grande continente não condiz somente com essa visão estereotipada. Também abrange uma complexidade de biomas distintos, de povos com características próprias, de nações com diferentes histórias e de uma literatura única e extremamente popular, ainda que não seja tão reconhecida, que busca retratar conflitos vividos na região, a beleza dos lugares e os sofrimentos vivenciados nos setores social e político. Esse campo de literatura, tão explorado no grande continente, produziu e produz grandes personalidades escritoras. Dentre os diversos nomes existentes nesse vídeo, iremos falar sobre Mia Couto. Mia Couto, pseudônimo de Antônio Emílio Leite Couto, é um escritor, poeta e jornalista moçambicano. Nascido em Moçambique no ano de 1955, filho de Fernando Couto, imigrante português, jornalista e poeta. Com 14 anos, publicou seus primeiros poemas em um jornal Notícias. Em 1971, deixou a sua cidade e foi para a capital Lourenço Marques, hoje Maputo. Ingressou no curso de medicina, mas depois de 3 anos abandonou a faculdade e se dedicou ao jornalismo. Ele foi diretor da Agência de Informação de Moçambique em 1976, além de também trabalhar na revista Tempo e no jornal Notícias. Ele publicou em 1983 o seu primeiro livro de poesias, Raiz de Orvalho. Deixou o jornalismo em 1985 para fazer faculdade de Biologia e trabalhar como professor de Ecologia na Universidade Eduardo Mondlane. Ele publicou em 1992 o seu primeiro romance, Terra Sonâmbula, que foi eleito um dos melhores livros africanos do século XX durante a Feira de Livro de Zimbabue. E alcançou em 1998 o feito de se tornar o segundo escritor africano a ser eleito para a Academia Brasileira de Letras. Atualmente ele é o autor moçambicano mais traduzido e divulgado no exterior e um dos estrangeiros mais vendidos em Portugal. Suas obras são traduzidas e publicadas em 24 países e várias de suas obras têm sido adaptadas ao teatro e ao cinema. Ele tem recebido vários prêmios nacionais e internacionais por vários de seus livros e pelo conjunto de sua obra literária. A produção textual do autor se verificou muito diversa, explorando sua habilidade de escrita em diversos gêneros textuais, por exemplo, poesia, com Raiz de Orvalho, romance com Terra Sonâmbula, conto com Vozes Anoitecidas, crônica com E se Obama fosse africano e literatura infantil com O Menino no Sapatinho. Essa vasta quantidade de produções e vasta diversidade de gêneros empregados por Couto apresentam características que constantemente se verificam presentes, podendo dentre estas destacar a presença de neologismos, que consiste na criação de uma palavra nova ou expressão nova, ou na atribuição de um novo sentido a uma palavra já existente, a busca da identidade nacional, marcas de oralidade, valorização da memória cultural, o uso de alegorias, o engajamento político e o lirismo, que é a exaltação de percepções pessoais. Dentre as produções do autor, nesse trabalho buscamos discutir a crônica E se Obama fosse africano? O texto foi escrito por ocasião da primeira eleição de Barack Obama à presidência dos Estados Unidos, momento em que diversas lideranças africanas comemoravam a ascensão de um negro a um dos cargos mais cobiçados e mais poderosos do mundo. Neste contexto, Mia questiona e coloca à mostra a hipocrisia dessa irmandade propagada em terras africanas, onde, segundo o autor, existem muitas vezes a incapacidade de enxergar os seus próprios racismos e xenofobias. Para concluir o texto, Mia afirma que a vitória de Obama é mais do que uma real demonstração de fraternidade, é uma convocação à luta. Na crônica, o autor aborda de modo corajoso e criativo impasses vivenciados da África contemporânea. Tudo isso é tratado com rigor intelectual e imaginação poética por um dos maiores escritores de nossa época. Longe do discurso acadêmico e da argumentação apelativa dos políticos, o autor passeia pelos assuntos com habilidade de escrita, entremeando os dados objetivos de sua análise a lembranças pessoais e referências literárias, numa prosa problemática, mas instigante e envolvente. Nesses exercícios de militância intelectual, o autor mostra que a inteligência crítica e a fantasia poética são fortes aliadas para a compreensão e a transformação do mundo.